profético. E neste tempo de palavra, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no texto de Gênesis, capítulo 24. Gênesis, capítulo 24. Estaremos lendo do versículo 16 ao versículo 18. O tema deste dia é um dia comum. Um dia comum. Guarde bem isso, porque no final você vai entender o porquê deste tema. Gênesis 24, do versículo 16 ao 18, nos diz assim: a moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu: beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigada. Obrigada por essa oportunidade mais uma vez neste dia. Nós temos ouvido a tua voz diante das mensagens aqui já ministradas. Mas Deus, sabemos que ainda tem mais para o Senhor liberar. E nós temos fome e sede da tua presença. Então estamos desejosos e com uma doce expectativa daquilo que o Senhor vai fazer em nosso meio nestes dias, Espírito Santo. Deus, é por graça, misericórdia, é favor, Deus, que nós clamamos essa noite. E eu peço, Deus, que esta palavra encontre um lugar seguro nos nossos corações. Palavras lançadas ao vento, mas que seja palavras lançadas ao nosso coração, que transforme a nossa mente e nos impulsione para o futuro que o Senhor está nos chamando. Assim eu oro, em teu nome, amém, e graças a ti. Pois bem, igreja, capítulo 24 é um capítulo crucial na casa de Abraão. Abraão, aquele cujo Deus havia chamado dos caldeus, o qual estava em Ur, e o chamou e lhe fez promessas, porque nós conhecemos a história, que Abraão, ele recebe promessas da parte de Deus, assim como eu e você recebemos promessas da parte de Deus, amém? Reconhecemos isso. Entre muitas promessas feitas da parte de Deus para Abraão, uma delas foi: conte as estrelas dos céus, se assim tu podes. E nós sabemos que não era possível contar as estrelas dos céus, porque nesse momento, esse tempo, não era noite, era o dia. Se é impossível contar de noite, imagine de dia. E ele vai dizer: se você não consegue contar as estrelas do céu, assim será a sua descendência, como a areia do mar. Uma das promessas que permeia a caminhada de Abraão. Diz a palavra que Abraão creu no Senhor, nessa palavra que havia sido liberado, e isso lhe foi imputado por justiça. A questão não era apenas o que Deus estava dizendo, mas era a realidade a qual Abraão e a sua esposa Sara estavam vivendo. Porque diante daquilo que Deus fala, do céu para a terra, existe uma realidade na terra. E nós vemos nesse texto Deus liberando uma promessa, mas existia uma realidade na terra. A questão aqui começava pela idade, que você sabe muito bem. Abraão já estava com seus 100 anos. Sara havia passado dos 60, moradores do deserto, infertilidade. Sara era estéril, ou seja, existia uma realidade na terra, mas existia uma palavra liberada no céu, a vida de Abraão e de Sara. Mas como ser pai e como ser mãe nesse cenário e nessa realidade? É por isso que Deus aparece e diz: Abraão, avisa Sara que daqui a 1 ano ela será mãe. Nós sabemos que a história vai nos contar que Sara, ela ri
diante desta palavra, diante desta notícia. Eu sei muito bem que tem coisas que Deus nos promete, que tem hora que a gente ri. Eu já ri uma vez. Eu dei aquela risada assim. Não é por conta de Deus não, viu? Porque muitas vezes é por nós mesmos. É a realidade que estamos passando. Eu já estive nesse lugar e daqui a pouco eu conto para vocês. Mas tem coisas que Deus nos promete que a gente dá aquela risada. Deus, o Senhor está falando sério mesmo. É comigo mesmo. Será que o Senhor não errou de endereço? E aí a gente precisa lembrar que Ele não erra, Ele é perfeito em tudo que faz. Mas isso acontece, muitas vezes o riso vem porque nós olhamos para a realidade a qual nós estamos. Deixa eu te dizer uma coisa, porque eu aprendi isso. A realidade e a promessa, elas andam na contramão. Por isso que tem hora, quando Deus libera a promessa, não faz sentido diante da nossa realidade. Mas Ele é especialista. Ele é especialista em contradizer tudo, em fazer tudo da forma a qual nós não esperávamos. E é por isso que você está aqui, para dizer, eu confio na tua palavra. A realidade diz o contrário, mas a realidade, ela não vai me paralisar, a realidade não vai me emudecer, a realidade não vai me enfraquecer, porque eu tenho uma palavra, é nessa palavra que eu vou permanecer. Eu não quero mais lutar contra essa palavra, mas eu quero viver a palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida. Eu creio que você também quer viver sobre a tua vida. Amém? Por que é que a realidade e promessas andam na contramão? Porque Deus não fala baseado naquilo que vivemos. Deus não fala baseado naquilo que nós vivemos, mas baseado no poder que Ele tem para realizar. É por isso que é espantoso demais aos nossos olhos. É por isso que é grandioso demais aos nossos olhos. Como Deus é fiel para realizar todas as suas promessas, independente da nossa realidade. Sara então dá luz a um filho. Ele dá o nome de Isaac. Dá o nome de Isaac, filho do meu riso, filho do meu sorriso, da minha alegria. O que significa isso? O que Deus falou que iria fazer, Ele fez. Por que é que você ainda está duvidando? O que Deus falou que iria fazer, Ele fez. Deixa eu te dizer uma coisa. Daqui uns dias você vai abrir a tua boca e você vai dizer: aquilo que Deus prometeu, aconteceu. Aquilo que Deus havia me prometido, aconteceu. Você está andando na contramão? Tá, eu estou andando, estamos. É isso, a realidade, ela anda na contramão da promessa. Então continue andando na contramão, porque nós estamos indo em direção à vontade de Deus e aos braços dele. Então não saia dessa direção. Faça isso. Assim como Deus havia falado, Sara se torna mãe. Isaac cresce, passa por todas as fases, como uma pessoa passaria. Chega então a hora de Isaac casar. E aí, se você está na espera, que você também receba essa palavra no seu coração nessa noite. Chegou o momento então de Isaac casar. Abraão sabia que existia uma profecia sobre a vida de Isaac. Existia uma cortina profética. Esse casamento, ele não tinha apenas um sentido terreno, mas ele tinha um sentido profético, um destino profético na sua linhagem, naquilo que a sua linhagem carregava. Abraão, então, ele sabia, e ele era conhecedor de tudo aquilo que Deus havia dito acerca do futuro do seu filho, do seu futuro e consequentemente do seu filho.
Então Abraão, ele tem que ter cuidado. Ele tem que ter um cuidado minucioso para não ter erro agora nessa fase do casamento do seu filho. Assim como o texto nos diz que ele estava longe da sua terra, habitando na terra dos cananeus. Ele vira então para um dos seus servos, Eliezer. Podemos dizer que Eliezer era aquele que resolvia os problemas burocráticos. Ele era da patente alta de Abraão. Ele vira para Eliezer e ele vai dizer: olha, vai longe da terra em que estamos e busque uma esposa para se casar com Isaac. Por quê? Porque busque uma esposa para se casar com Isaac. E você vai entender que toda essa ordem, ela teve detalhe. Ela teve alguns detalhes que foram cruciais para o encontro de Rebeca. Mas a primeira coisa que eu quero despertar a sua atenção nessa palavra, porque eu também me despertei a ela. Primeiro, porque é que Abraão tinha que ter um cuidado para o futuro profético de Isaac, porque Isaac carregava uma marca. Isaac carregava uma promessa, assim também como Abraão carregava. Isaac não era uma criança comum, não. Ele era filho da promessa. Por isso que a escolha era crucial para a jornada de Isaac. Essa foi a ordem: vai lá, busque uma pessoa para se casar e concretize esse plano nessa terra. Eliezer então prontamente vai. Ele vai nessa palavra, mas antes dele ir para a missão, Abraão, ele ainda vai dizer algumas palavras para Eliezer. E eu quero que você, se você manteve a sua Bíblia aberta, que você volte para o capítulo 24. O versículo 7 vai nos dizer assim: o Senhor, as palavras de Abraão: o Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou dizendo: a sua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Primeira coisa, a missão não é nossa. Quando Deus coloca a missão nas nossas mãos, Ele não está nos dando uma missão, Ele está nos entregando uma missão. E nós vamos devolver a Ele. Mas toda missão que é entregue nas nossas mãos, e eu quero que você pegue diante desse versículo, a palavra garantiu que Eliezer não ia sozinho nessa missão. Porque por um tempo eu me perguntava, eu falava: Deus, como é que um ser humano vai olhar para o outro? É óbvio que espiritualmente, discernimento, mas eu falei: que desafio gigantesco para Eliezer chegar e encontrar uma pessoa. Mas entenda, não era Eliezer, era o anjo que estava à frente de Eliezer. Quando Deus colocar uma missão nas tuas mãos, entenda uma coisa: você não vai sozinho, o anjo vai à sua frente. Ele já viu, ele já ouviu e ele já proveu sobre a tua vida. Aleluia. Começa aqui então a jornada desafiadora de Eliezer. Olha o que Abraão está dizendo para Eliezer: você vai buscar uma esposa para Isaac, mas você não vai sozinho. Se você chegou aqui pensando que 2025 ia ser como um filme de Missão Impossível, que eu já nem sei que número que está, deixa eu te dizer uma coisa: você não está sozinho. E se nós não estamos sozinhos, essa missão deixa de ser impossível e passa a ser possível, porque é o Senhor que vai à nossa frente. Eliezer começa então a ter essa experiência. Vai te acompanhar um anjo, Eliezer. Versículo 9. Com isso, o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Entenda, todas as vezes que Deus libera uma palavra de promessa, que nela está embutida uma missão, nós vamos ter que fazer uma aliança com
com ele. Foi isso que Eliezer fez. Eliezer está dizendo: a missão foi dada e a missão vai ser cumprida. A missão vai ser cumprida. Então aqui nós temos duas coisas. Vai acompanhar o anjo nessa missão de Eliezer. E ele estava debaixo de um juramento. Então eu já trago agora para você. Em toda a sua jornada de 2025, o anjo, a presença do Senhor vai te acompanhar. E em nome de Jesus, nós estaremos debaixo de um juramento. Nós vamos fazer esse juramento com o Senhor durante todos esses dias. Eu e você seremos desafiados a nos realiançar com Ele. Não são só aqueles que se distanciam da presença, que quebram a aliança. Muitas vezes sou eu e você que dissemos não ao chamado do Senhor para a nossa vida, mesmo dentro da igreja. Então nessa noite é tempo também de nós nos realiançarmos diante dos juramentos que não cumprimos até o dia de hoje, para a partir de agora dizer: eu vou cumprir, Pai, porque missão dada é missão cumprida. Versículo 10: o servo pegou 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo uma parte dos seus bens, dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. O servo pega 10 camelos de Abraão, e eram muitos que Abraão tinha. Pegar 10 não faria diferença. A palavra vai dizer: e partiu com uma parte dos seus bens. Em outra versão vai dizer: e partiu com o seu ouro. E partiu com o seu ouro. Primeira coisa, então, Eliezer está indo cumprir uma missão. Segundo, a missão a qual ele está indo cumprir, ele está acompanhado de um anjo. Terceiro, ele está debaixo de um juramento e está levando 10 camelos. E quarto, os camelos estavam carregados de ouro. Deixa eu te dar um perfil então agora do Abraão do capítulo 24, que é totalmente diferente do Abraão do capítulo 12. Não sei se você vai lembrar, se você estava aqui domingo, que eu falei do capítulo, não é verdade? Da palavra também do Senhor, de João 11, 12. Mas, se você parar para pensar aqui, o Abraão do capítulo 12, ele estava começando a jornada dele. Ele estava iniciando os seus passos na fé. Mas o Abraão do capítulo 24 aqui, ele havia recebido de Deus porção. A palavra, a história nos mostra que Deus o havia engrandecido em tudo. Ele já tinha passado por Moriá. Até Moriá, Abraão já tinha muita coisa. Mas depois de Moriá, Deus fala para Abraão: eu vou fazer muito mais coisas a seu favor, Abraão. Eu vou te surpreender ainda mais, Abraão. Sabe por quê? Porque você não me negaste o teu filho, Abraão. Você não me negou o teu filho, Abraão. Então, Abraão, anote agora o que eu vou te dizer. Eu vou te abençoar grandemente, Abraão. A partir do 24 agora, Abraão, você é uma nova pessoa diante dos testes que você foi aprovado. E você entregou aquilo que você mais amava. Então, Abraão, ponto 1. Se fosse ditado de escola, Deus vai dizer: eu vou te abençoar grandemente. Ele não disse apenas: eu vou te abençoar. Ele disse: eu vou te abençoar grandemente. O que é grande para você? O que é grande para você? Já viu aquelas maquininhas de shopping que pegam os bichinhos? Dos tempos para cá eles fizeram isso humano, né? Que coloca a pessoa com todos os paramentos e aí aquela garra dentro de uma caixa cheia de coisas. A pessoa vai e tenta agarrar o máximo possível com o corpo.
Só que a gente sabe que pega algumas coisas. Mas eu estou te dizendo isso porque se fôssemos definir o que é grande, eu poderia falar para você: estica os seus braços. Você esticando os seus braços, isso para você seria grande, porque é o que você consegue comportar para carregar. Mas entenda uma coisa, quando Deus fala para Abraão: eu vou te abençoar grandemente, ele falando: Abraão, você entende o que é medida terrena, mas eu estou te dizendo de uma medida celestial que você não consegue mensurar ou carregar, Abraão. Você vai ter que viver, Abraão. Segundo ponto: Abraão, eu vou multiplicar o que você tem. Se Abraão já era próspero, Deus está dizendo: eu vou multiplicar o que você tem. Terceiro ponto, Abraão, anote aí: eu vou dar a você a terra dos seus inimigos. Isso é extraordinário. Quando chega no capítulo 24, Abraão está tão abençoado, mas tão abençoado, que os 10 camelos aqui não fazem diferença naquilo que ele recebeu da parte de Deus. Não faz diferença no contabilizar. E a Bíblia diz, Gênesis no capítulo 24, versículo 12: então o seu servo orou: ó Senhor, Deus meu, Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com meu senhor Abraão. Abraão chama Eliezer. Abraão dá uma missão para Eliezer. Nessa missão, Abraão dá uma direção dizendo: um anjo vai diante de ti. Mas mesmo assim, Eliezer se volta ao Senhor para dizer: o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão. Isso mostra que Eliezer, por mais que entendesse que o anjo estava indo à frente dele, ele não era independente. E ele continuou. Ele buscou a face para ser abençoado, para cumprir essa missão, para não sair do prumo, porque a missão era desafiadora. Então, eu já listei para vocês os 4 pontos. E aí entra o 5º ponto aqui, dessa narrativa. Além de pegar os 10 camelos com ouro, ele agora está debaixo de uma oração. Ok, fechamos uma cena. E do outro lado agora está Rebeca. Porque agora linka o texto que nós lemos. Está uma moça que se chamava Rebeca, que tinha o costume de todos os dias ir ao poço para pegar água. E isso fazia parte da vida dela, assim como de todas as moças daquele lugar. E o que é que acontecia com ela todos os dias ao ir tirar água do poço? Você sabe? Nada. Não acontecia nada, porque todos os dias ela ia, tirava a água do poço e voltava. Um dia comum. Mas entenda isso, que mesmo não acontecendo nada, todo dia ela estava lá. Você entendeu isso? Mesmo não acontecendo nada aos teus olhos, porque Rebeca está aqui na geografia, Eliezer está aqui na geografia, para ela não está acontecendo nada, mas aqui está acontecendo um reboliço, no céu já aconteceu um mover, para ela não está acontecendo nada, mas o céu está dizendo: o seu nada vai transformar em tudo, o seu comum vai deixar de ser comum. Isso me chamou muita atenção. Porque sabe qual é o problema? Quando não está acontecendo nada, a gente começa a reclamar. Quando não está acontecendo nada, a gente começa a falar: Deus, mas está demorando. Deus, mas não foi isso que o Senhor falou para mim? Eu estou aqui, estou vindo segunda. Vamos pensar no janeiro, né? Terça-feira, Pai, comecei o jejum de água. Peguei o balde. Estou aqui no poço, tirei água, voltei.
está acontecendo nada. Segundo dia, peguei de novo. Voltei ao poço, estou ali no mesmo horário, no mesmo lugar. Não aconteceu nada e eu volto. Terceiro dia, estou eu de novo. Mas, de repente, para nós é de repente, não é verdade? Mas para o céu não é de repente. No céu não é de repente. E isso é lindo de ver. Isso é lindo de ver. Quando eu falo que pode as coisas não acontecer, mas todos os dias nós estamos ali, aí eu quero abrir um parênteses e te dizer: não pare de orar. Você pode estar 365 dias orando. Aos seus olhos você pode dizer, mas não está acontecendo nada, mas permaneça lá. Entra para o teu quarto de oração, para o teu lugar secreto. Volte todos os dias. Não se ausente desse lugar, porque algo vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. Eu creio nisso. Porque a sua missão, a nossa missão, ela não está entrelaçada àquilo que vai acontecer agora. Não é. Mas sim com o que será no final. Eu sei que às vezes a gente fica com os nossos olhos fixos no agora. E é por isso que a gente fica pensando, nossa, não aconteceu nada novo. Nossa, porque é a mesma coisa. Meu Deus, eu estou voltando para o poço, eu estou voltando para o poço. Não que isso tivesse no coração dela, não. Ela foi surpreendida. Mas guarde isso. O destino final é maior do que o nosso atual momento, do que aquilo que nós estamos enfrentando. Igreja, eu tive que aprender isso. Quando eu falei, Deus, eu estou passando por isso, Deus falou, olha para o final. Porque se você olhar para o que você está passando, você não sai do lugar. Eu falei, Deus, então junta no meu rosto agora e me faça olhar só para frente. Porque é isso, igreja. O nosso destino final é maior do que o nosso momento atual, do que nós estamos enfrentando. Muitas pessoas vão se basear no agora, quando na verdade Deus está vendo lá no final. Eu não estou te chamando para um lugar de ansiedade para ficar pensando no amanhã, não é isso. Eu estou te falando diante da promessa que Deus te deu, de onde Ele iria te colocar, de onde o que Ele reservou para você. Quer um exemplo disso? Lance o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias, final. Lance. O início pode ser pequeno, mas o fim no Senhor é grandioso, porque Deus está no final. A palavra diz que Ele é o início, meio e fim. Ele está em todas as esferas, em toda parte da história. Ele sabe o que nós passamos lá atrás. Ele nos acompanha e sopra sobre nós para a gente não encalhar agora. E Ele nos aguarda no futuro. Mas o maior erro das pessoas, o nosso maior erro é definir a nossa vida pelo agora. A gente olha o que a gente está passando agora e fala, não vai dar. Não tem como ser desse jeito, não dá. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não sabe o que Deus reservou para você no final. Persevere, persista, guarda o seu coração diante daquilo que Deus reservou para você no final. Então, Rebeca estava lá todos os dias, mesmo não acontecendo nada, até que houve um dia. Até que houve um dia. Sempre haverá um dia. Sempre. Se não foi hoje, sempre haverá um dia. Por isso, não desista. Não desista, porque sempre haverá um dia na sua história. E a sua vez, a minha vez, vai chegar. Nós só não podemos deixar de ir para o poço pegar água,
Porque quando o Senhor nos encontrar, Ele quer nos ver no lugar do serviço, no lugar da entrega. O Senhor quer nos encontrar assim. Você já parou para pensar que a chegada compensa o tempo da espera? Já parou para pensar nisso? Você quer que eu te dê um exemplo? Vocês sabem que eu sou boa de exemplo, não é verdade? Do dia a dia. Já programou aquela viagem? Imagina aquela viagem internacional. Aquela viagem de 12 horas no avião. Aquela viagem de 16 horas no avião. Deve arrumar muita coisa para fazer no avião, não é verdade? Degusta de todo o cardápio. Mas já imaginou uma viagem de 12, 16 horas? Uma vez eu ouvi um exemplo desse de um pastor, ele dizendo: as irmãs chegam toda produzida para a viagem. Cabelo escovado, maquiagem. Mas passa as 12 horas de viagem para você ver. Passa as 16 horas. Outra pessoa. A escova foi embora. Os dedinhos já não existem mais. Mas quando você chega no lugar de destino, o que você pensa? As 12 horas de viagem valeu super a pena. Valeu super a pena. E é por isso que nós entendemos que o tempo de espera compensa a chegada. Quando a gente olha para o lugar onde nós estamos, nós pensamos: meu Deus, demorou sim, deu uma dor aqui, inchou os pés, mas eu cheguei. Agora eu posso contemplar, Deus, o que me esperava lá atrás eu não sabia. Agora eu posso desfrutar, Pai, o que o Senhor preparou para mim. Então, meu querido, aprume esse corpo, desça desse avião, desça desse carro, desse ônibus e comece a desfrutar do destino que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Vai chegar o momento para finalizar a espera. Pode ter certeza. Pode ter certeza disso. A gente não trabalha, nós trabalhamos 365. Dentro do calendário de 365. Tiramos 30 dias de férias, não é assim? Quem é que não sonha a expectativa das férias e da viagem? Pensa na pessoa que gosta, eu, de viajar. Se você já viajou comigo, você sabe. Quando eu chego na praia, eu já falo assim, ó, ao cheirinho de, olha. Aí eu penso assim, ó, compensou os 335 dias trabalhado. Compensa. Quando nós chegamos no destino, brincadeiras à parte, o tempo de espera é compensado pela chegada. Todo dia ela estava no poço. Até que um dia ela pega o cântaro nas mãos e vai para o poço. Um dia normal, um dia comum. O que ela não sabia é que ela estava indo para o poço. E do outro lado estava vindo Eliezer. Do lado de lá estava Rebeca. Do lado de cá estava Eliezer. Aquele dia comum iria se tornar em um dia extraordinário. E eu preciso te dizer isso. Talvez hoje, a sua quarta-feira, foi um dia comum, mas eu estou dizendo, eu vou transformar o comum no extraordinário. Aleluia, aleluia. Não será um ano comum. Não será um ano comum. Não será um janeiro comum. Será um ano extraordinário para a sua família, para a sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, dentro da nossa igreja. Será um ano extraordinário. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Ai, Espírito Santo. E se você deseja passar desse comum para o extraordinário, comece a pedir isso para o Espírito Santo aí do seu lugar. Comece a dizer, eu quero ter um encontro no poço, Pai.
Eu quero. Eu estou desejoso. Eu estou desejosa desse encontro. Sabe por quê? Vou gastar ainda os tempinhos que me resta. Me lembra a canção que a gente canta e que faz todo sentido quando a gente está na espera. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. De novo. Tua bondade. Rebeca pegava, vai dizendo, tua bondade. Você vai voltar no poço dizendo isso. Eu creio, eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. É essa bondade que une o propósito entre Eliezer e entre Rebeca. É essa bondade, essa graça de Deus que está sobre a nossa vida e que vai unir propósito aqui nessa noite. Vai restabelecer propósito. Tudo na vida de Rebeca estava comum, tudo na tua vida talvez esteja comum. Talvez tudo na tua casa esteja comum, no teu casamento, no teu trabalho. Mas Deus vai te pegar hoje, desse lugar comum, vai te pegar pelas mãos e Ele vai te levar, te transportar para o extraordinário. E como é que nós vamos? No sopro do Espírito Santo. No sopro do Espírito Santo. Por isso eu te digo, prepare a tua fé. Prepare a tua fé para os dias que estão por vir. Porque é muita fé para darmos o segundo passo. Porque o primeiro, muitas vezes nós damos e pensamos, superei. Mas eu estou dizendo, o primeiro você superou um nível, agora vem o segundo. E Deus está dizendo, eu não te fiz para dar um passo para merecer onde você está. Eu te fiz para completar a corrida. E Deus está te levando nesse lugar. Então prepare a sua fé. Sabe por quê? Vai amanhecer para você. O vale vai se transformar em montanha. O deserto vai se transformar em oásis. Os dias sombrios irá raiar o sol da justiça. Eu creio e tomo posse disso. Você terá a resposta de Deus antes mesmo de você terminar as suas orações. Eu quero estar nesse lugar e eu espero que você também. Anote isso. Prepare a sua fé. Sabe por quê? Vai mudar de nível. E para mudar de nível, tem que ter muita fé. Porque a realidade não diz, mas a promessa diz. Versículo 19. Eliezer, então, pede de beber. Ela então assim faz. Depois de lhe dar de beber, disse: vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. Sabe o que ele disse? Aquela que der água a mim e der água aos meus camelos, essa a qual o Senhor separou e preparou. Faça mais. Faça mais. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus fará com que você seja resposta de oração. Deus fará isso. Você ainda vai ser resposta de oração para alguém. Alguém vai chegar para você, vai encontrar com você nas ruas de Muriaé, ou aqui no meio da nossa igreja, quando o culto terminar, ou quando o culto ainda nem tiver iniciado. Essa pessoa vai chegar para você, vai abrir a boca e vai dizer: olha, o que eu estou vivendo hoje foi resposta, porque Deus usou você na minha vida.
Deus vai te usar para ser resposta de oração. Escute isso e guarde muito bem isso. Porque nós temos sido uma igreja de oração, de busca. Ela dá água para ele. E agora dá água para os 10 camelos. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não sabemos o que nos aguarda no futuro. Ela sabia que tinha ouro naqueles camelos? Não. Não. Ela não sabia. Deixa eu te falar uma coisa. Rebeca não estava oferecendo água para o pet não, tá? Ela não estava oferecendo água para o gatinho não. Eu falei, Senhor, se fosse oferecer água para o meu bibiu, que toma, sei lá, 30 ml, eu falei, Senhor, era num copinho de 200 já resolvia. Ela está oferecendo água para os camelos. Você sabe o quanto que o camelo toma, no mínimo? 100 litros de água. Multiplica aí agora, em nome de Jesus, no seu lugar. Ela oferece para Eliezer e de repente ela fala, também vou dar água para os camelos. Foi 1, foi 2, foi 3. Você está aqui no seu primeiro dia, no seu segundo dia, você está falando, Senhor, já estou carregando muitos litros d'água. Deus está falando, calma, tem surpresa vindo aí. Você fala, Senhor, mas já acabou? Deus falou, ainda não acabou não. Deixa eu te falar uma coisa. A gente acha que as coisas não fazem sentido na jornada. Mas sabe que eu comecei a pensar nessa palavra? Todas as vezes que Rebeca saía da casa dela e ia para o poço pegar água, Deus já estava treinando a estrutura de Rebeca. Tem coisas que Deus vai dar esporadicamente para nós, para treinar a nossa estrutura. Para quando chegar a promessa, vai vir uma vez dada só. Aí você não vai desesperar, você vai falar, eu tenho estrutura para carregar. Porque eu fui treinada dia após dia. Dia após dia. E se eu fosse com o pastor Eleco, pediria um ré e cantaria, tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você. Que aí você vai lembrar, por que eu carreguei todos os dias? Porque Deus estava te preparando para o que viria lá na frente, sem você também saber. Porque Rebeca não sabia que tinha ouro na lomba do camelo. Mas ela estava ali, ó, levando água para o camelo. A Bíblia diz que ela descia a fonte, enchia o cântaro e subia com o cântaro e dava. Eliezer já havia bebido. Agora ele estava observando. Ele então observa. Aí sabe o que eu penso? Imagina aquele povo olhando aquilo. O povo olhando Rebeca dando água para camelo, dizendo, surtou. Surtou. Por que ela está dando água para camelo? Aonde ela quer chegar? Por que ela está conversando com esse homem estranho? Pensei eu aqui. Por que é que esse homem está aqui? O que é que ele está fazendo aqui? Ninguém imaginava que ele estava ali para buscar uma esposa para o filho do seu senhor. Ninguém sabia que os camelos estavam carregados de ouro. E muito menos ela sabia disso. E muito menos sabia que o ouro já era dela. Que o ouro já era dela. Eu sei que às vezes é contraditório a gente virar e falar assim, olha, se você está muito tempo nessa situação, se posicione, sai, não, mas hoje eu vou dizer para você. Se até o dia de hoje, você está no lugar que Deus mandou que você estivesse. Você está fazendo coisas que você jamais imaginou que faria. Porque antes ela só buscava água e voltava para casa, mas agora ela está dando água para camelo. Deus está te preparando para entregar ouro nas suas mãos. E isso é surpreendente. Não estou falando que você vai sair daqui enriquecido, não. Eu estou te falando que as provações do presente não se comparam à glória do porvir. É isso que a palavra vem nos dizer. O que as pessoas não sabem, não sabia, é que Rebeca ia se casar com Isaac. Ela ia se casar com Isaac. Depois ela ficaria grávida de 2 nações. Sairia do seu ventre a
maior serviria a menor. O que as pessoas não sabiam é que dela viria José, dela viria Judá. Lá na frente, os amigos também não sabiam disso. É que o Messias será chamado leão da tribo de Judá. Deus está te preparando para algo extraordinário lá na frente. As pessoas não compreendem hoje. Você muitas vezes não precisa compreender hoje. Mas o que é necessário entender é a palavra que já foi liberada e a promessa que eu e você carregamos para ser gerada, nascer e frutificar. Essa é a trajetória de Rebeca. E quem é da casa, guarde isso. Quem serve, recebe. Quem serve, recebe. Porque é isso que Rebeca está fazendo, ela está servindo. Quando termina o 10º, ela recebe. Não faça por troca, porque você entende que a Rebeca não sabia. E é assim que precisa estar o nosso coração diante do Senhor. Guarde isso, porque eu também guardei no meu coração. Faça aquilo que ninguém quer fazer. Eu tenho essa máxima para mim. É o outro que vai perder, ué. Faça você, cresça você, rompa você e conquiste você. É individualismo? Não. É irresponsabilidade se você não fizer. Não é. Faça o que ninguém quer fazer. Não desista do teu chamado. Não desista daquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Porque aquilo que Deus tem para a tua vida é 1000 vezes melhor. Então não desista, não abra mão. Quem faz o que ninguém faz, quem cumpre a missão a qual Deus lhe entregou, também recebe o que ninguém recebe e vive o que ninguém vive. Ah, mas ninguém está fazendo. Ah, mas se Deus mandou você fazer, faça, porque o que Ele tem para você é específico para você. Faça. Isso mexeu com a minha estrutura. Ah, mas ninguém nunca fez isso. Ah, você pode ser o primeiro pioneiro, vai desbravar. Faça o que ninguém fez e receba também o que ninguém nunca recebeu. E seja o primeiro a repartir e ser resposta na vida dos outros. Faça isso. Vai dando água para o camelo. Fica triste não. Dar água para camelo é lugar de honra também. É lugar de honra também. E eu posso te dizer, quem dá água para camelo, a honra é poderosa. É grande. Porque Deus é poderoso e será forte e extraordinário o que Ele vai fazer. Continua dando água para camelo. Porque Ele vai renovar suas forças. O braço pode cansar, as pernas podem cansar, a lomba pode cansar. Mas eu estou dizendo, continua na missão. Continua na jornada, porque a honra é grande. E se ela é grande, você precisa de estrutura para receber essa grandeza sobre a tua vida. Deus está adestrando as suas mãos para a guerra. Deus está nos adestrando nessa noite para tudo aquilo que Ele tem liberado ao longo desses anos como igreja e durante esses primeiros dias de 2025. Deus está adestrando as suas mãos. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Que você seja tocado, que você receba da parte do Senhor. Rebeca não sabia. Não sabia mesmo. Não sabia que os mesmos camelos que ela estava dando água seriam dela. Tem coisas que a gente não vai compreender, mas é Deus nos preparando para receber. Deixa eu liberar para algumas pessoas aqui. Comece a cuidar do que está nas suas mãos, como se fosse teu. Comece a cuidar do que está nas tuas mãos, como se fosse teu. Pode ser que o lugar que você esteja hoje, você diga, eu não tenho estrutura para suportar o que está vindo. Deus está dizendo, você tem. Porque eu estou te preparando para o futuro. O que eu vou te dar, porque é teu. Então comece a se portar para o seu futuro. Comece a se vestir para o seu futuro.
Se prepare para aquilo que Deus tem para a tua vida. Fala, Senhor, eu estou agora aqui. Então já começa a mexer na minha estrutura, transformar e renovar a minha estrutura, para que o Senhor me lance em direção àquilo que o Senhor tem para mim. Ela cuidou, ela deu água como se fosse dela, e a recompensa veio. Água por ouro. Quanto mais tivermos da fonte, mais o Senhor vai revelar, mais o Senhor vai liberar, mais. Ela não sabia que o Isaac a esperava do outro lado. Ela não sabia que ela se tornaria nora de Abraão. Ela não sabia que as 12 tribos de Israel viria dela. Ela não tinha ideia de que aquele dia comum iria se transformar no extraordinário. Meu querido, tem muitas coisas que eu e você não sabemos. E não precisamos saber. Precisamos só depender e esperar. E cumprir aquilo que Deus colocou nas nossas mãos hoje. Porque Deus vai pegar o comum e vai colocar uma marca do extraordinário na tua vida. Deus está fazendo algo grande. E você jamais vai se esquecer desse janeiro. Você jamais vai se esquecer desse janeiro. E se você deseja, talvez você entrou aqui falando, eu não aguento mais carregar esse peso, esse balde de água. Eu estou vivendo a mesma coisa dia após dia. Venha para o encontro neste altar dizendo, Pai, eu quero que o Senhor transforme agora o meu comum no extraordinário. Eu sei que o Senhor está me preparando. Até hoje eu não tinha entendido o que eu estava passando. Mas hoje eu sei que o Senhor está me preparando para o extraordinário. Porque é o transicionar do ordinário para o extraordinário. E o convite é para você. Eu não posso fazer por você. Você que precisa tomar essa atitude. Então sai do seu lugar e venha até o altar do Senhor dizendo, eu quero viver o extraordinário. Todos os dias.